Em 2020, a restauração de uma das obras mais importantes da arte ocidental virou notícia, e a reação foi imediata. O rosto que apareceu depois da restauração parecia coisa de desenho animado, com um olhar estranho que ninguém esperava encontrar numa pintura do século XV. Em poucas horas, a imagem viralizou, e não era qualquer pintura, era o retábulo de Gans, uma obra sagrada que sobreviveu a guerras, roubos e séculos de história, até que essa restauração aconteceu. E, para muita gente, acabou estragando tudo. Mas e se eu te dissesse que aquela parte que todo mundo achou estranha, na verdade, era original? Neste vídeo, a gente vai entender o que realmente aconteceu. Com uma restauração bem intencionada virou uma das maiores polêmicas do mundo da arte. E, mais importante ainda, o que essa história diz sobre a forma como a gente enxerga as obras do passado. Porque talvez o problema não tenha sido a restauração, mas sim o que a gente esperava ver. Para começar, vamos entender melhor o que é essa pintura. O retábulo de Gans é tão imenso que parece um altar completo. Ele é formado por 12 painéis que se abrem como um livro sagrado. Cada pedacinho está cheio de detalhes minúsculos, figuras brilhantes, paisagens incríveis e muito simbolismo. Essa obra foi concluída em 1432 e é considerada uma das primeiras grandes obras do Renascimento do Norte. Os irmãos Huber e Jan van Eyck assinam a pintura, mas quem realmente fez a maior parte foi o Jan. O Huber provavelmente desenhou a estrutura geral e o Jan levou tudo à perfeição. Aliás, são esses mesmos Van Eyck que revolucionaram a pintura a óleo. Antes deles, os artistas usavam basicamente têmpera ou a fresco. Depois deles, tudo mudou. Hoje, o retábulo ainda está no mesmo lugar onde foi feito, na Catedral de São Bavo, em Ghent, na Bélgica. E não está num museu, atrás de vidro à prova de bala, não. Ele continua numa igreja ativa, onde ainda tem valor espiritual. Mas por que essa obra é tão importante? Por vários motivos. Primeiro, pela técnica. Van Eyck chegou num nível de realismo que ninguém tinha visto até então. Tecidos, reflexos metálicos, pelo humano tudo parecia real de verdade. Tão real que, por séculos, teve gente assando que ele usava truque óptico. Segundo, pelo jeito como ele usava luz e cor. Numa época em que a arte era mais simbólica do que naturalista, Van Eyck já pintava a luz entrando pela janela, refletindo na armadura, na água, na pele das pessoas. E, terceiro, pelo significado. O retábulo não é só bonito de ver, ele conta uma história teológica completa. Fala da redenção da humanidade pelo sacrifício de Cristo, representado pelo Cordeiro Místico. É uma obra feita para emocionar, seja você religioso ou não. Então, quando uma restauração mexe nessa pintura, a gente não está falando de qualquer obra, é uma das peças mais importantes da arte ocidental. Literalmente, uma base da pintura moderna. Agora vamos entrar nos detalhes da obra. O retábulo de Gans é uma experiência em duas partes, uma quando ele está fechado e outra quando está aberto. E o contraste é enorme. Fechado, ele mostra 4 figuras lá em cima. 2 profetas do Antigo Testamento, Zacarias e Miqueias, e 2 sibilas, que são mulheres pagãs da tradição antiga, mas que, segundo as lendas, também previram a vinda do Messias. Logo abaixo, em 4 painéis, está a cena da Anunciação. De um lado o arcanjo Gabriel, do outro, Maria, com uma pomba branca sobre ela, representando o Espírito Santo. Eles estão numa casa típica da época, com móveis de madeira, objetos do dia a dia, tudo super realista. Na parte de baixo, aparecem os doadores da obra, Judocus Viz e sua esposa Elizabeth Burlup, ajoelhados em oração. E do lado deles, os santos padroeiros, João Batista e João Evangelista, pintados em tons de cinza, como se fossem esculturas de mármore. Mas quando o retábulo se abre, tudo muda. Ele revela uma cena cósmica cheia de luz e detalhes. No centro, lá em cima, está Deus Pai ou Cristo em majestade. Isso depende da interpretação. Ele está entronizado, com uma coroa tripla e vestes papais. À esquerda dele, Maria. À direita, João Batista.
Esse trio forma a diásis, uma composição tradicional na arte cristã. Em volta, anjos tocam instrumentos e cantam. Não estão ali só para a decoração, não. É um verdadeiro concerto celestial, tão bem pintado que quase parece 3D. Nas extremidades, aparecem Adão e Eva nus, cada um no seu painel. Eles são retratados de forma tão realista que a imagem chega a ser desconcertante. Eles estão ali como um lembrete do pecado original e do motivo da redenção. E essa redenção acontece logo abaixo, na cena principal do retábulo. A adoração do Cordeiro místico. No meio da paisagem, um cordeiro branco está em cima de um altar. Do seu peito escorre sangue direto para um cálice dourado. Acima dele, uma pomba simboliza o Espírito Santo. E a luz dessa cena transforma tudo numa missa cósmica. Ao redor do cordeiro, chegam peregrinos de todos os cantos. Mártires, virgens, profetas, apóstolos, cavaleiros, papas, ermitas, até figuras pagãs, como filósofos e juízes, estão ali, representando os justos do mundo não cristão. É como se toda a humanidade estivesse reunida para esse momento. No fundo, aparece a Nova Jerusalém, uma cidade radiante cercada por colinas verdes. Na frente dela, uma fonte jorra água cristalina, e tem uma inscrição dizendo Icas Fans, a qual vital, ou seja, aqui está a fonte da água da vida. Cada detalhe da obra carrega um significado. Nada ali é por acaso. E bem no centro de tudo, está o cordeirinho olhando direto para você. E foi exatamente esse cordeiro o centro da polêmica da restauração. Em 2020, o mundo voltou a falar do retábulo de Gans, não por causa de roubo ou exposição nova, mas por causa da restauração. O objetivo era devolver a obra ao estado original, como foi pensada pelos irmãos Van Eyck no século XV. O trabalho foi feito pelo Instituto Real de Património Cultural da Bélgica. Foi uma restauração super delicada. Primeiro, porque a obra é enorme, com mais de 20 painéis. Segundo, porque ela estava coberta por séculos de verniz, repinturas e retoques. Os restauradores usaram tudo o que existe de tecnologia moderna. Raio-X, luz infravermelha, escaneamento multiespectral, limpeza química cuidadosa. Cada traço foi documentado. E aí veio a descoberta. Uma camada oculta, literalmente. Várias partes da pintura tinham sido repintadas nos séculos XVI e XVII. Algumas eram só ajustes pequenos, outras, mudanças grandes. E a mais importante foi justamente o rosto do cordeiro. O cordeiro que as pessoas estavam acostumadas a ver tinha um olhar sereno, simbólico, com um olhar um pouco desviado. Mas quando tiraram as camadas de tinta, apareceu o rosto original, olhos grandes, redondos, quase humanos, pupilas bem abertas, olhando direto para quem vê. O focinho era mais curto, as orelhas estavam em outro lugar. Era um rosto mais frontal, mais direto, e até um pouco estranho. As redes sociais reagiram na hora. Compararam com o famoso axioma de Borja, chamaram de cordeiro humanoide, fizeram memes e piadas. Mas, principalmente, ficaram confusos. Como é que deixaram uma figura tão sagrada com essa cara? É Tambutol, aí veio a revelação. Esse rosto estranho não é novo. É o original, pintado por Jan van Eyck em 1432. Alguém, no século XVI, achou rosto original estranho demais e repintou por cima. Se você olhar bem as imagens anteriores à restauração, dá até para ver 4 orelhas no cordeiro, 2 da repintura e 2 do original. O que os restauradores fizeram foi simplesmente remover o que foi adicionado depois e mostrar o que sempre esteve ali. E isso levanta uma pergunta importante. Será que a gente quer ver a arte como ela foi realmente criada, mesmo que isso nos deixe desconfortáveis? Ou será que preferimos as versões suavizadas, adaptadas ao gosto que fomos construindo com o tempo? Conta para mim nos comentários, quero muito saber o que você acha.